Fala, povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez para conversarmos hoje sobre exercício físico. Você na sua agenda. Lembra da história de que a sua saúde pede mais? Movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional e sono reparador. E hoje é dia de conversar sobre o movimento diário. Para isso, trouxemos um profissional de educação física, mestre Fabrício Bastos. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bom, Ângelo? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Você é um cara que eu admiro e muito bom estar aí fazendo parte desse projeto seu. Muito obrigado por acreditar no projeto, no Você na sua agenda. A gente já esteve juntos no Instagram, né? E que bom agora poder ter você assim mais próximo para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e da sua história pessoal também. Então, fala para a gente assim, a tradição aqui no Você na sua agenda é começar com a primeira pergunta, quem é o Fabrício Bastos? O Fabrício Bastos é um sonhador, né? É um sonhador inquieto. Eu falo que eu sou um sonhador inquieto. Eu não paro, a minha cabeça está sempre pensando na próxima coisa que eu vou trazer de melhor para mim, para a empresa, para os alunos. Eu sou formado em Educação Física em 2007, né? Já estou aí há um bom tempo na trajetória da nossa profissão. Comecei dando personal, aí de repente eu quis ter um espaço para dar aula e decidi abrir uma academia. Tive academia por 9 anos, cheguei a ter 3 academias, mas era uma coisa que não me movia. Eu via muita gente treinando errado, por mais que você tivesse ali em cima, mas as pessoas queriam treinar sozinhas, as pessoas são autodidata, eu sei, então eu tinha uma certa dificuldade nesse ambiente. E aquilo ali não me preenchia financeiramente, mas não profissionalmente. E aí eu resolvi, através da IRSA, né, na feira lá em São Paulo, que eu vi falar sobre os estúdios boutique, que era a tendência mundial, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E eu falei, cara, é um conceito que me atrai muito, porque eu gosto do treinamento personalizado, nunca deixei de dar personal, eu gosto de um trabalho de qualidade. E em 2018 nasceu o estúdio Fabrício Bastos, em março de 2018. 2018, né? Então é recente mesmo. É recente. Fabrício é antigo, mas ele é recente. E a empresa Fabrício já existe de personal, né? Mas o estúdio mesmo ele é recente. Eu falo que o estúdio é uma criança. É verdade. Mas é uma criança abusada, né? Porque ela já está com 4 irmãos, né? Já são 5 unidades ao todo. 5 unidades ao todo. Então a gente abriu em 2018. Eu já nessa linha do funcional, que eu fiz pós em treinamento funcional pela Gama Filho, todas as fases do Core 360, Bipro, então eu sempre fui dessa linha do peso livre, dessa linha do corpo, dessa linha da inclusão do idoso, da criança ao idoso, e eu sentia falta de um trabalho mais personalizado, diferenciado, com atendimento mais humanizado, e voltado para o indivíduo, respeitando tanto o passado, o presente e o objetivo futuro, mas também respeitando o dia dele. Então, a gente respeita muito o seu dia. Então, se você chegou lá, Ângelo, como é que você está hoje? Eu não estou muito bem, então a gente vai respeitar o treino do dia. Então, o estúdio nasceu, vem nessa trajetória profissional, resumi aqui, né, mas já trabalhei também com corrida. Criei um projeto na pracinha do Flamboyant, onde todo mundo falava que eu era maluco, treinar na pracinha, e foi durante 6, 7 anos. Corrida também, trabalhei com corrida, Movement, que é a equipe de corrida, trabalho com corrida até hoje, planilha online. Já sou do online há mais de 15 anos, então assim, a pandemia para mim não foi muito difícil lidar com online, porque eu já trabalhava com planilha online, então a gente conseguiu direcionar. Então, sempre fui muito do movimento e desde 2018 eu tenho focado muito no estúdio. Então, eu centralizei minha vida profissional total no estúdio. Que sorte a nossa que você, então, é inquieto e
e percebeu essa necessidade, né? As pessoas precisam de mais atenção. A gente tem um lema aqui no Você na Sua Agenda, que o profissional de saúde, não só da educação física, mas a gente precisa, acho que o tripé do nosso trabalho hoje é acolher as pessoas com respeito, como você faz, por exemplo, nesse check-in, né? Quando a pessoa chega, se preocupar em perguntar como ela está hoje, orientar os exercícios, o processo, ajudá-la a sair do sofá e acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa rumo à sua longevidade saudável. Então, você está aqui porque a gente percebe que você consegue fazer isso, tem conseguido fazer isso no seu estúdio, com o seu time. E aí uma curiosidade que eu tenho, por isso que eu coloquei essa como a primeira pergunta, é o seguinte: todo mundo sabe o quanto é difícil as pessoas... A gente tem metade da população hoje sedentária, segundo o IBGE, e segundo a OMS, a gente tem 84% dos adolescentes, por exemplo, com comportamento sedentário. É um número 8 a cada 10, é assustador isso. Como é que você... E ao mesmo tempo eu vejo que o Fabrício Bastos, do estúdio, que começou em 2018, hoje tem 5 unidades. Isso quer dizer que a sua comunicação, e a gente está até usando aqui, gente, uma comunicação, uma das estratégias de comunicação do estúdio, olha lá, o maior projeto deve ser a sua saúde, e é isso que a gente prega aqui no Você na Sua Agenda. Como é que você está nesse caminho? Você tirou muita gente do sofá também. Você está conseguindo tirar pessoas desse comportamento sedentário. Como é que que tipo de comunicação, como é que você está desenvolvendo essa comunicação para conseguir atrair as pessoas para pelo menos conhecer o espaço? Então, Ângelo, vou te falar com toda sinceridade, o plano do estúdio não era ter várias unidades. Era o Fabrício trabalhar dentro do estúdio, cuidando de um certo número de alunos, de uma forma saudável, comprometida. Porém, eu estava negando muito aluno nos horários. Então, assim, eu estava com muita demanda reprimida muito grande. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Como que eu fico negando gente e tem gente querendo vivenciar a mentalidade do estúdio? Então, através disso que surgiu ampliar e ter outras unidades. Então, foi mais pela procura do estúdio. E tive essa dificuldade também do Fabrício sair um pouco do operacional, porque você sabe que é difícil, ou você está pensando ou você está executando. Então, assim, eu amo dar aula, vira e mexe eu estou dando aula também, mas eu estou olhando eu olho geralmente os casos mais complicados, mais específicos, estratégias, mas eu tive que também cuidar mais das unidades para que houvesse um crescimento e eu não ficasse somente dando aula. E como que eu atraio? A gente atrai através da mentalidade, através da inclusão, através do não ter espelho, através da inclusão que eu digo, tanto criança quanto idoso, quanto aquele obeso mórbido, quanto diversas doenças que as pessoas às vezes não são tão acolhidas dentro do ambiente de academia, e lá no estúdio elas se sentem acolhidas. Aí muita gente chega lá e fala, eu estou aqui porque eu odeio academia. Eu tive um estúdio no Rio, eu usei... as pessoas falavam para mim, nós somos órfãos da academia grande. Então muita gente se sente acolhida no primeiro dia, e porque o mercado, né, a academia é muito grande, gera muita gente, que não tem como ter um professor ali para ela, e o estúdio ele abraça muito mais. E essa forma de acolhimento, essa tribo que se forma, tendo todo mundo o mesmo ideal, sem um julgar o outro ou ficar reparando no outro, acaba atraindo pessoas parecidas. Então o estúdio ele atrai pessoas parecidas. É uma afeição, né? Parecidas no determinado por horário? Ou não, parecidas que eu digo de filosofia de vida, de pessoas mais, vamos dizer assim, ninguém ali está comparando com ninguém, corpo com ninguém, ninguém ali está julgando melhor que o outro, ninguém ali está reparando o peso do outro, quem está pegando mais pesado, mais leve. Então, assim, eu vou atrair pessoas que têm a mesma mentalidade que a nossa.
São pessoas, então, o seu cliente hoje... Meu cliente hoje é o cara esse. que compra qualidade de vida. Isso aí, perfeitamente. Como é que é a recepção? Como é que vocês recebem, né? Como é que vocês acolhem o cara que nunca treinou? A pessoa chegou lá pela primeira vez, saiu do sofá e foi lá para o Fabrício Bastos. Como é que é esse processo com ele? Isso acontece muito. Tem gente que vai lá e está prestes, às vezes, a fazer uma cirurgia de coluna e fala, não quero fazer cirurgia, quero tentar fortalecer aqui no estúdio. Então, a gente vai fazer uma anamnese com ele, detalhada, senta num banco, a gente conversa. O primeiro dia, praticamente, a avaliação é praticamente a gente entender o passado, o presente e onde esse aluno quer chegar. E dentro de testes de movimento, a gente faz uns testes específicos com ele na primeira aula para entender qual o nível desse aluno. Porque às vezes o aluno chega e fala assim, eu já treino, tal. Aí quando você vai ver, ele não sabe nem agachar de forma certa. Então a gente faz esses testes, mesmo que o aluno fale, eu sou atleta, eu já treino. Não. A gente faz essa primeira aula para entender qual nível esse aluno está e através de um programa de treinamento da metodologia ele vai se incluindo no objetivo dele. E o foco é o objetivo do aluno. Seja ele emagrecimento, ganho de massa muscular, reabilitação, performance. Bom, esse cidadão que saiu do sofá e foi para lá, que não tem experiência de treinar, essa pessoa normalmente tem dificuldade de mudar hábitos, né? Porque ele está um tempo, independente da idade, mas ele está um tempo onde ele se acostumou com o comportamento sedentário, porque é agradável, né? Você não faz nada, come o que você quer, a hora que você quer e tal. E aí, como é que você tem percebido, como é que o seu time trabalha, né? Quais são as estratégias que vocês usam para dar esse suporte, às vezes até emocional, para o cara continuar treinando, para o cara se motivar a voltar? Então, eu vou te falar uma coisa que você vai até, eu acho que vai até se assustar. Quando a gente conversa com um aluno desse na primeira aula, e quando ele vai até a conversão da venda, né, que é uma venda, né, querendo ou não uma relação, e ele quer falar, eu quero treinar todos os dias, a gente não aceita. Então, por mais que seja um ticket mais alto, treinar todos os dias, mas a gente não aceita um sedentário porque ele vai se frustrar. Então, a gente sempre inicia com ele com pequenas pílulas. 2 vezes por semana, depois aumenta para 3, depois aumenta para todos os dias, até aquilo ali se tornar hábito e ele sentir falta do movimento. Então, não adianta a pessoa que não faz nada, do nada querer fazer tudo. Então, a gente faz uma cultura de mudar a mentalidade relacionada ao movimento, desconstruir isso, e entender que não é só apenas o que treina na academia, no estúdio, ou seja lá qual for o local, e ele entender que ele tem que mudar os hábitos dele. A gente tem que parar de vender a academia, de vender o espaço de atividade física como máquinas de perder caloria. Tem que ser todo dia, porque eu tenho que perder X calorias, porque X calorias vai me dar... Não, você tem que ter hábitos saudáveis. Se eu vim do meu estúdio até aqui no podcast, a gente veio andando, não viemos de carro. Se eu vou no médico, no que é o terceiro andar, eu subo de escada e não de elevador. Então, se eu vou no café da manhã, ao invés de que eu comia 3 pães de sal, vou comer 2, eu vou reduzindo. Se eu não bebia água, um copo d'água, vou beber 2, vou aumentar minha hidratação. Então, a gente começa a trabalhar esse indivíduo num todo. Ele entendendo que ele tem que ter hábitos saudáveis que vão trazer resultado para ele. E não, do nada, treinar 5 vezes. Por quê? Ele vai faltar sexta, ele vai faltar quarta, ele vai jogar o projeto para o alto. E o projeto, como eu digo, ele tem que ser para a vida, ele tem que ser para a saúde, e não para um verão. É projeto verão, é projeto vida toda. Vida toda. Então, assim, é muito mais difícil você trabalhar um sedentário e mostrar para ele que aquilo ali é real, um sedentário que não tomou susto, porque é diferente de um sedentário tomar susto. Isso. O sedentário toma susto, o médico manda, é a sua última chance, ou você tem que ir. Aí ele, às vezes, vira, nem sempre também, mas o sedentário... Até o susto o leva para lá. Né? Isso aí. Aí ele vai com aquela medo de morrer. A pandemia foi um exemplo disso. Né? Quando os estudos começaram a fortalecer a ideia de que o exercício
salva vidas, porque aprimora a sua imunidade. Muita gente que estava no sofá e ficou com medo de morrer de Covid correu quando as academias começaram a voltar. Por isso que, historicamente, até na própria IRSA, isso foi apresentado para a gente em números, né, na IRSA pós-pandemia. As academias nunca tiveram uma entrada de alunos tão grande quanto nesse período, porque houve aquela euforia para o presencial, as pessoas queriam se encontrar de algum jeito com outras pessoas, porque não aguentavam mais ficar em casa, e também a questão de entender do medo. Mas muita gente esquece, né? Isso Se for parar para onde eu ia pensar, chegar. bicicleta, todo mundo pedalou na pandemia. Hoje, se você for ver, quase ninguém está pedalando. Verdade. Poucas pessoas mantiveram o hábito, porque as pessoas esquecem. Então, são poucos. Hoje mesmo eu contei um caso que eu encontrei uma aluna ontem no supermercado, ela falou, tô lá no estúdio, e meu marido é obeso, tá amando a forma de treinar de vocês, e ele não falta treino nenhum. Então, assim, para mim isso é muito bom. Mostra que o espaço, o método dinâmico, a inclusão, o não julgamento, o adaptar a ele, faz com que eu esteja salvando a vida de um sedentário que está sofrendo de obesidade. Mas olha só, a gente falou do quanto é difícil mudar o hábito. Como é que isso acontece na prática? O que os seus professores, o que teu time fala para o aluno para lembrá-lo de todos esses detalhes que você comentou agora? De que a responsabilidade é dele, que ele tem que vir treinar, que ele não pode parar, senão volta tudo como era antes, ou ele não vai avançar na saúde. Então, essa conquista é um pouco diária, né? Isso. Então, eu falo que o relacionamento do professor para com o aluno ali, o professor tem uma capacidade que nem eles têm noção de quanto eles se transformam. Eu falo isso em reunião para a minha equipe, que vocês podem estar com o aluno ali para tomar decisão de suicídio e ele, não, vou para o estúdio. E às vezes é a última oportunidade que ele está dando para ele. E ir para o estúdio, ser bem recebido e tornar o movimento parte da vida dele, talvez tirou ele de uma tentativa de suicídio. Então, imagina se a gente recebe mal esse aluno. Nossa. Imagina se a gente não abraça esse aluno, não dá carinho a esse aluno, não ouve esse aluno. Então, a gente tem uma capacidade ali de transformar. E como a gente faz para isso ser resultado e hábito? Constância. Tem estudos, né? Você sabe até mais que eu. Tem estudos de 21 dias, de 64 dias. Cada um tem uma adaptação, seu tempo. Então, a gente tenta fazer com que o aluno mostre para ele que ele em X tempo, se a gente tem uma ficha lá de 15 treinos, então a gente estimula o aluno a chegar no 15º treino, que dá mais ou menos aí por volta de 2 meses, que ele já começa a criar o hábito do movimento. Porque a atividade física a gente se perde muito fácil. Vem um carnaval, 5, 6 dias parado, não vou voltar. Não vou voltar por quê? Para algo que te fazia tão bem. E a gente sempre joga de lado, porque não faz parte dos prazeres da vida. Se for ver, a gente nasceu para dormir, comer e procriar. Perfeito. Não é se movimentar, puxar peso, fazer exercício físico. Mas a vida torna a gente a ter hábitos sedentários, a ter um comportamento sedentário. A vida hoje, a gente não anda mais na rua, a gente não vai à padaria mais, a gente não vai andando para o ponto de ônibus, a gente tem carro, a gente tem celular para pedir comida, a gente tem um controle remoto para ligar a televisão. Então, tem que se movimentar. Então, as pessoas hoje, eu vou te falar, se as pessoas hoje, com tanto de informação, como um podcast desse, como a televisão, como a internet, na palma da mão, e ela ainda não se movimenta, ela está negligenciando a vida. Nossa, aí, Carlan, isso dá um corte, hein? Isso dá um excelente corte. Negligenciando a vida, pode dar até o nome, título, que é fato. E é por isso que você está aqui, e é por isso que a gente criou você na sua agenda, porque a gente está percebendo, infelizmente, que muita gente, pelos números, né, metade das pessoas ainda não perceberam. E no caso de treinamento regular e orientado, que é
o exemplo do estúdio, a gente ainda tem. Eu vou até dar uma melhorada nos números, porque o número era 95% de gente fora dos centros de treino, né? Aí a gente pode incluir boxe e crossfit, estúdio personal, Funcional na academia, praia, tudo. na praça. Então eu vou dizer que a gente avançou aí, pelos números pós-pandemia, que a gente avançou para 10%. Então, mas tem 90% de pessoas que ainda não têm essa orientação especializada. Então, assim, como é que você prepara o seu time para fazer isso? Porque isso faz toda a diferença. É uma pergunta recorrente para mim. Eu faço consultoria de gestão de estúdio, né? Então, muitos estúdios no Brasil me procuram para entender como que eu tenho mais de uma unidade com o meu nome e é sucesso. É treinamento, é treinar pessoas, é gestão, achar, treinar. Então, a gente tem hoje uma gestão dentro das unidades, uma coordenação dentro das unidades, uma coordenação técnica e tem treinamento diário. É praticamente diário. Não. Por exemplo, entrou um colaborador lá, seja ele estagiário ou formado, pode ter 10, 20 anos, ele vai ficar quase um mês sem tocar no aluno. Somente acompanhando. Ele é observador e sendo treinado. E ele tem um tempo de maturação dele para quando ele começa, depois a gente começa a treinar, ele treina ou pessoas integrantes da própria equipe e o desenvolvimento dele para depois a gente deixar ele treinar com um aluno de acordo com a nossa metodologia. E aí você tem um processo de educação continuada da sua metodologia para o time? Sim, a gente tem ciclo de treinamento onde toda a equipe vai estar alinhada para falar a mesma língua, desde um bom dia até um final de treino. Isso foi ótimo, porque a gente fala muito em preparar as pessoas tecnicamente, mas existe também uma preparação para o relacionamento interpessoal? Total. Isso não é falado em faculdade. Muita gente tem dificuldade de se relacionar. Eu tenho professores meus lá que não falavam. Eu falo, você tem que chegar dentro do estúdio, vestir uma máscara, um personagem do estúdio e desde um bom dia até o seu andamento dentro da aula, onde você cumprimenta as pessoas, onde você chama pelo nome, onde você é educado, onde você ouve os problemas dos alunos, onde você não fala gíria, onde você não fala palavrão, onde você não xinga durante o treino. Infelizmente tem linhas que xingam, então lá no estúdio não. Então, assim, a gente tenta trabalhar também esse comportamento. Agora a gente está entrando mais na linha da psicologia com a nossa equipe. Então a gente vai ter uma clínica de psicologia, que é a Delume, que ela vai atender aos nossos colaboradores e também ter esse trabalho de saúde mental com eles também. Parte de ansiedade, essa parte de depressão, para melhorar ainda mais a qualidade de vida deles também. Porque se o time não estiver bem, né, como é que ele vai atender as pessoas? A gente está num ambiente totalmente de saúde, né? A gente está lidando com pessoas que a gente quer levar saúde para elas. Então, se a gente não estiver bem primeiro, como é que eu vou estar levando saúde para essas pessoas? Vamos lembrar aqui, Fabrício. Primeiro a gente vai falar, eu queria que você lembrasse para as pessoas os malefícios do comportamento sedentário. Tá? E depois a gente vai falar com eles sobre como começar a sair desse movimento. Em vez de falar não vamos falar de treino, vamos falar de movimento. Você até começou aí, deu algumas dicas já você veio para cá andando, vai para o médico, sobe a escada. Mas vamos primeiro trazer para as pessoas, lembrar, porque ontem mesmo, conversando sobre inteligência emocional, eu comentei isso com a psicóloga, Janine Gaia. O óbvio tem que ser repetido, principalmente com esse nosso objetivo de inspirar as pessoas, né, ou impactar as pessoas para a necessidade delas saírem desse comportamento sedentário. Então fala para a gente aí, lembra para as pessoas alguns dos malefícios de se manter nesse comportamento sedentário. É engraçado, Ângelo, que você está falando uma fala que poucos entendem, que é comportamento sedentário. As pessoas elas costumam colocar todo mundo na balança do sedentário. Não vai à academia, todo mundo é sedentário. Mas
só para pegar essa deixa. Não, foi ótimo. Porque você está toda hora falando comportamento sedentário, mas é diferente de um sedentário. Isso. Então, às vezes, a pessoa que trabalha na tua casa, ela pedala 10 quilômetros todo dia para ir trabalhar na sua casa, e ela faxina a tua casa toda e ela volta pedalando para a casa dela. Ela não é sedentária. Bem ativa. Ela é bem ativa. Ela não precisa, às vezes, estar no ambiente de academia. Claro que ela vai ter qualidade de vida, massa muscular, defender a articulação, outros benefícios, ganho de massa óssea, mas ela não é sedentária. Então, as pessoas, às vezes, um pedreiro, por exemplo, que trabalha o dia todo, exaustivo, pegando peso. Então, assim, tem várias profissões que eles não são sedentários. Então, são sedentários, por um lado, não tem atividade física recorrente, mas eles não têm comportamento sedentário. E grande parte da população hoje tem comportamento sedentário. E só para complementar, né? Em contrapartida, mesmo aquele aluno do Fabrício Bastos, que treina 1 hora por dia, todo dia, quando ele vai para o trabalho e fica 8 horas sentado, ele também tem um comportamento sedentário. Sim. Então, esses dois extremos são bons, foi muito bom você lembrar. Então, você falou a sua pergunta... Os malefícios desse comportamento sedentário. Muita gente tem que desconstruir, tanto que eu coloquei na blusa, nossos corpos podem ser funcionais e não vitrine. Perfeito. Então, as pessoas, a atividade física, ela afastou muita gente, principalmente o obeso. Que o obeso, não, eu não vou conseguir ter esse corpo padrão, que padrão de corpo não existe. Então, mas ele não entende que ele estando em movimento constante, ele tem vários outros benefícios. Porque o que causa várias doenças? Sedentarismo. O sedentarismo é o que acarreta doenças. Hoje a gente tem depressão, tem câncer, tem vários tipos de câncer causados pelo sedentarismo, alimentação ruim, problemas cardíacos, problemas ósseos, problemas articulares, problemas de falta de massa muscular. Tudo isso degrada. Degrada por quê? Porque ela não se movimenta. Mas a cultura nossa fala que a atividade física é só para um corpo sarado. Isso afasta grande parte da população. Então, uma das coisas que eu falo lá no estúdio é viver o movimento independente de onde você estiver. Então, assim, você não precisa estar todos os dias dentro da academia, todos os dias dentro do estúdio. Você pode pedalar no outro dia, você pode correr no outro dia, você pode jogar bola nos outros dias, você pode jogar um vôlei, você pode fazer uma dança, você pode ter prazeres dentro do movimento que vão salvar sua vida. Então, a atividade física, ela melhora cabelo, ela melhora a pele, ela melhora a unha, ela melhora o humor, ela melhora a libido sexual. E se eu for listar aqui tudo capacidade cardiorrespiratória, salvou muita gente dentro da pandemia. Então, massa muscular, onde se você tiver acamado, você tem muito mais chance de sobreviver do que uma pessoa que não tem massa muscular em certos níveis. Então, assim, ninguém fala disso. As pessoas falam de bunda, de abdômen, de perna, de culto ao corpo, e está errado. Então, quanto mais pessoas quebrarem isso, mostrarem que a atividade física e o movimento cura, mais movimento, menos medicamento, a gente vai viver aí, vai conseguir evoluir um pouco mais e tirar muita gente do sedentarismo. Inclusive, voltando lá para o evento que você comenta, esse mesmo evento onde você se descobriu, né, descobriu o estúdio, em 2011, eu ouvi o professor Mauro Ghiseline dando o seguinte depoimento. Gente, o marketing consegue trazer as pessoas para dentro da academia. E nós, da educação física, a gente está espantando as pessoas. Infelizmente. Porque a gente ainda supervaloriza estética, a nossa comunicação ainda é baseada em estética e venda de modalidade. E agora, final do ano passado, participando de uma live com o professor Edivaldo de Farias, lá na revista Empresário Fitness, ele falou, gente, está na hora da gente parar da gente prestar atenção de que as pessoas não querem mais comprar corpos, elas querem melhorar a sua vida. E aí, a comunicar, por isso que eu comecei perguntando para você, como é que você se comunicava com as pessoas, né? Como é que você atrair as pessoas para o estúdio? Como é que o seu time conversa com as pessoas durante os treinos?
porque essa comunicação que você faz, voltada para a saúde, voltada para a qualidade de vida, respeitando o estado atual daquela pessoa, não só o atual do momento, mas o atual do dia, isso faz toda a diferença em como a pessoa, você dá tempo dela se perceber, dela se entender, como disse ontem a psicóloga, dela prestar atenção na questão do autoconhecimento, conhecer o seu corpo, os seus limites, a sua forma de pensar, a relação dela, né, de pensar exercício. Então, quando você consegue fazer toda essa desconstrução, baseada no que eu falei da estética e de resultado, aumento de massa muscular ou só emagrecimento, cara, quantos idosos, de repente, chegam para você hoje, cujo grande sonho dela é simplesmente levantar um netinho sem ter dor nas costas? Se eu te der um exemplo, você não vai acreditar. Na unidade, né, da Princesa Isabel, que a gente abriu recentemente, a gente fez uma inscrição para um aluno de 93 anos. Eita, que legal, cara. Sabe qual plano esse aluno fechou, Ângelo? 1 ano, anual. Olha que coisa linda. Isso eu tenho até que escrever. 93 anos, fechou o plano anual. E tem muita gente com 60, 70 anos, 80 anos, lindo, achando, cara, que ele não consegue nada. Olha isso. Achando que ele já está velho para começar. E a gente tem casos de 85, 80, 70, tem vários. A própria minha mãe é um case de sucesso dentro do estúdio, né? A minha mãe, ela tem uma doença autoimune na medula e ela vivia transfundindo. A imunidade baixava e ela vivia transfundindo todo mês. E a médica dela não liberava atividade física, né? Porque a imunidade baixa. É verdade. Aí eu cheguei para a médica dela e falei assim, doutora, eu quero levar minha mãe para o estúdio, porque a gente perdeu meu pai na pandemia, e eu quero levar minha mãe para pegar, nem que seja leve. Ela, Fabrício, não pode. Eu falei, não, eu vou na medida dela, respeitando, quando estiver perto de transfundir, a gente para e transfunde, depois volta. Olha, Ângelo, minha mãe foi um milagre. Primeiro mês, depois começou a transfundir com 2 meses, depois de 3 meses, 6 meses. Minha mãe está desde o carnaval passado, há 1 ano, sem transfundir. Que coisa linda. A médica falou, aumenta dias dela no estúdio, porque a medula dela está respondendo ao movimento. Mas olha só, cara, isso hoje é comprovado cientificamente, irmão. Minha mãe com 70 anos. Tanto é que hoje existe até o oncopersonal, que é o personal que está ligado a... Não é o caso da sua mãe, mas o câncer, por exemplo. Mas é bem próximo. É bem próximo. Quando a gente... quer dizer, eu em especial, né? Lá em 1900, em Ângelo Menino, quando eu me formei, era impraticável você ter uma pessoa que estivesse em tratamento de câncer, fazendo quimioterapia, treinar. Era totalmente contraindicado justamente pelo que a médica da sua mãe falou, que ela está com a imunidade baixa, como é que você vai colocar essa pessoa para fazer esforço? Tratamento de pessoas com... E hoje é o contrário. Tratamento de... os oncológicos, eles treinam lá no estúdio. A gente tem alguns alunos. Ah, é? Mas a minha mãe foi um caso que, assim, idosa, fraca, transfusão todo mês. E eu arrisquei, e hoje a gente colhe frutos, porque ela hoje vai sozinha, anda na rua, faz tudo sozinha. Ela ganhou uma autonomia absurda. Então, assim, e fora esse aluno de 93. Não, e o 90, pensa comigo, cara, o cara que tem 93 anos e faz um plano de 1 ano, é um cara que quer muito viver, né, Fabrício? Ele quer muito viver. Não é nem ele ter 93 ele entrou, porque às vezes o filho colocou, mas não, ele fez um plano anual. Isso mostra que ele busca longevidade. Cara, isso é lindo demais. Eu conheci o avô materno dos meus filhos, ele fazia assim, primeiro eu quero ver meu neto nascer. Aí nasceu. Aí depois agora eu quero ver meu neto formar. Aí formou. Agora, então ele criava metas de longo prazo para que ele se motivasse a continuar vivo, né? E continuar vivo é o que você falou, é praticar o autocuidado, é treinar os 4 pilares que eu sempre repito aqui: movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional e equilíbrio, que agora a gente descobriu e cada dia fica mais forte isso, o quanto ela é importante para a gente, e o sono reparador, que o sono aí é um estudo bem recente,
do quanto ele é importante para tudo que a gente quer de qualidade de vida, né? Até se você quer treinar e você dorme mal, você vai render não só pouco no treino, mas para quem quer ganho de massa muscular, lembrando que alguns dos hormônios, incluindo o GH, ele acontece durante o sono. Se você quiser ser fisiculturista, mas for um baladeiro, você não vai conseguir chegar lá. Ou vai demorar mais tempo, pelo menos. Meu amigo, fala para mim então, que orientação hoje você daria para as pessoas que ainda estão em comportamento sedentário, que agora, muito obrigado, você definiu bem aqui para as pessoas, lembrou para a gente a diferença entre sedentarismo puro e simples e comportamento sedentário. Para quem está no comportamento sedentário, que orientação você pode deixar aqui para as pessoas? Eu falo assim, se você não faz 10 flexões, começa fazendo uma. Se você não corre 1 quilômetro, faz uma caminhada no seu quarteirão de 500 metros. Eu acho que é começar. Então as pessoas elas querem tudo muito perfeito, tudo muito já pronto. Então elas não querem esperar iniciar e começar do zero. Se você vê o maratonista hoje correndo, terminando uns 42 quilômetros, ele começou com 1 quilômetro. E ele teve um processo, ele teve uma disciplina, um comprometimento durante um período para ele terminar uma maratona de forma saudável, 42 quilômetros. Então, você não tem que precisar, não vou conseguir todos os dias na academia. Então, vai 1, 2, 3, até seu corpo ir acostumando e ir sentindo falta. Ah, Fabrício, mas eu não tenho dinheiro para academia. Mas você tem dinheiro para a caminhada. Você tem dinheiro para uma corrida. Ah, mas eu acho que caminhar é muito fraco para mim. Então, caminha um pouquinho, corre um pouquinho. Caminha um pouquinho, corre um pouquinho. Começa com 30 minutos do seu dia. 30 minutos do seu dia dá nem 2% do seu dia. Mas muitas pessoas elas preferem dar desculpas ao invés de ter nela a atividade física como prioridade. Porque não é a atividade física como prioridade, é você se colocar como prioridade. Isso. Se você não está... eu não tenho tempo porque eu tenho meu trabalho e tenho meu filho. Mas você imagina se você não tiver saúde, você não trabalha e não tem nem filho. Você vai estar na cama sem cuidar do seu filho, uma vizinha sua vai ter que cuidar do seu filho, ou um marido, ou uma irmã, e não vai poder trabalhar, não vai poder ganhar dinheiro. Então, se você não estiver forte, equilibrada, tanto na saúde física quanto mental, que uma coisa ajuda a outra, você não vai ter como ser mãe, ou ao mesmo tempo ser pai, ou ao mesmo tempo trabalhar. Então, comece. Comece com pequenas pílulas. Se você não faz 10 agachamentos, faça 2. Se você não tem dinheiro para um personal, temos hoje um online, que tem muita gente que tem produtos online que, querendo ou não, feito é melhor que perfeito, vai te trazer resultado. Você tem a rua, você tem bicicleta, você tem várias coisas que você dá para fazer hoje. Tem academia popular, né? Então, hoje muitas praças têm aqueles aparelhos também. Todo movimento conta. A pessoa tem que entender isso. Todo movimento conta. Mas elas buscam a perfeição. Então, comece. É isso, esse negócio eu lembro do pessoal do Celafisques, né, que é uma referência nacional, Faculdade de São Caetano do Sul, que é com o Dr. Vitor Matsudo, o time dele lá de pesquisadores. Eles têm uma hashtag todo passo conta para estimular as pessoas a caminharem, né? Para poder, exatamente, é uma campanha, como é você na sua agenda, para que as pessoas comecem a se mexer, a ter um estilo de vida ativo. Mas o que você falou é bem interessante. As pessoas têm que, e isso é muito individual, é claro, mas, e por isso eu trouxe você aqui, e por isso que eu queria conhecer esse trabalho que o seu time faz, porque dentro dessa conversa, dentro dessa escuta ativa, é que a gente vai entender o porquê que a pessoa faz atividade física. Tem um professor, um colega nosso, que é o professor Tiago Matias. Ele é um especialista, ele está dentro das pesquisas dele, ele trabalha em cima de motivação. E ele traz a ideia de que tem alguns autores que falam que... Autores não, pessoas nas redes sociais, é muito comum de ouvir que a disciplina é mais importante que a motivação. E ele mostra que isso é uma falácia, porque é da motivação que você chega a ser uma pessoa disciplinada.
O que que é a motivação? É o motivo para a ação. Motivação é a faísca, né? Por que que você vai? É. Né? Mas esse porquê, ele é tudo na história. Porque assim, o que que faz, por exemplo, o que que fez o Fabrício, uma vez a gente conversando, quando a gente fez o Instagram, a nossa live, eu lembro que tinha um monte de medalha atrás de você, mostrando o quanto que você já participou de provas de corrida. O que que fez você, por exemplo, ir para a corrida? Sim. O que às vezes faz a pessoa treinar é ter uma corrida, um alvo, né? Isso. Então as pessoas elas não têm foco. Então elas estão muito imediatistas, querendo tudo muito rápido, ansiosas para o resultado, mas elas não têm um foco. O foco às vezes ela pode ser curto, médio ou longo prazo. Um objetivo palpável. Não é perder 10 quilos em um mês, que eu perca um, Isso. que eu perca dois, que eu não ganhe. Você fez você criou uma meta que eu achei bem interessante. Completar 15 aulas. 15 aulas. Não falou em abdômen, não falou em circunferência de massa de quadríceps. 15 aulas é muito para quem não fazia nada. Exato. Se o cara que não fazia nada, ele chegar a 15 aulas com você, nossa. E ele para de ficar pensando no emagrecer, no ficar forte, ele só pensa nas 15 aulas. Vem para cá. Eu costumo falar muito para quem... Eu sou professor universitário, lido com os nossos futuros colegas de profissão, então eu falo muito para eles, cara, quando você estiver trabalhando numa academia, numa escola, em qualquer lugar que você seja professor de educação física e esteja trabalhando no movimento, transforme esse lugar. Se você perguntar, Ângelo, qual é a missão do professor de educação física? Transformar o lugar onde ele está, trabalhando com movimento, num lugar onde a pessoa queira voltar. Porque se ela quiser voltar, você fez a sua parte. O ambiente é tudo. Lá no estúdio também, lá no estúdio a gente não aceita um pagamento antes de uma aula. Porque o ambiente ela tem que se sentir bem dentro daquele ambiente. Então a aula experimental, além da avaliação que a gente faz para o aluno, é ele se sentir bem dentro do ambiente, acolhida. Esse ambiente, a partir do momento que ela criou uma sintonia dentro daquele ambiente, vai ser muito mais fácil ela ter aderência à atividade física, ela ter constância. Então, o ambiente faz parte também do treino. E aí, como é que você cuida do ambiente? Foi bom você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, quando a gente conversa com nutricionista, os nutricionistas eles falam muito nisso, né? Que toda vez que eu converso com uma pessoa sobre mudança de hábito, é comum as pessoas falarem que dentro desses 4 pilares, o mais difícil para mudar é a alimentação. Até porque a alimentação tem uma questão cultural, emocional, memória afetiva. Eu adoro pudim, porque a minha avó fazia. Confraternização. Vamos confraternizar. Eu até tenho um amigo que fala assim, você já foi confraternizar com salada? Claro que não, você vai confraternizar numa pizzaria, churrascaria e tal. Então essa cultura é muito forte com as pessoas, né, de um modo geral. E aí, por isso, a dificuldade de você mudar o hábito alimentar, uma vez que tem toda essa carga, às vezes até emocional, em cima da alimentação. E aí, o nutricionista hoje fala muito isso, que tem que mudar o ambiente. Por exemplo, se você não quer mais tomar Coca-Cola, você não pode ter uma geladeira cheia de Coca-Cola, porque é uma tentação muito grande. Você vai acabar cedendo àquela situação. Então, mudar o ambiente. Como é que você transforma o estúdio num ambiente acolhedor? Tornando ele como se fosse a minha casa. A gente cuida lá desde a limpeza, é um ambiente muito limpo, é um ambiente com detalhes de decoração que às vezes tem em casa, e a gente deixa bem à vontade uma mesa de fruta, um bolo, um café, tem um ambiente da cozinha, torna o aluno ali, não tem espelho, então o aluno treina descalço. É como se ele remete à infância o treinar descalço, além dos benefícios para o músculo dos pés, para a sustentação do corpo, remete muito à infância. Então a gente tenta fazer do ambiente do estúdio como se fosse a nossa casa. Você falou em um cuidado com a arquitetura. Eu lembro que uma das unidades tem a assinatura da Patrícia Totter, né? Que é uma arquiteta. Na verdade, todas hoje são replicadas através da linha dela. Da linha dela. A gente comprou o know-how da Patrícia. E o que você aprendeu com a Patrícia de um ambiente acolhedor? A Patrícia, ela pegou um desafio, que foi a Unidade Formosa,
que é uma unidade totalmente reta, vamos dizer assim, não tinha meio que ar de casa, cômodos, né? É. E eu falei, Patrícia, eu quero isso aqui acolhedor, como é a unidade Pelinca, como é a unidade Horto. E ela, pô, foi bem legal, ela fez um mesão no meio, ela aqui vai ser uma mesa onde todo mundo vai se confraternizar após treino. Olha que legal. E tá sendo. É. E acabou acontecendo. E hoje é uma unidade que já está com 8 meses aí em operação. E é uma unidade que já é sucesso, que é a Unidade Formosa, que é um projeto dela. E através do projeto dela, a gente começou a colocar detalhes nas outras unidades do projeto dela. Eu já fiz uma live uma vez com a Patrícia, né? E a gente falando dessa questão do acolhimento, porque hoje é um cuidado muito importante que a gente tenha justamente para receber esse cliente que não pertence a esse maravilhoso mundo do fitness, né? Que não estava em busca da estética nem da modalidade. Ele queria um outro resultado que é saúde e qualidade de vida. Ele queria, não, ele quer. Mas esse cara exige um tratamento completamente diferente do que a gente vinha fazendo até então. E aí a gente entendeu melhor essa história do acolhimento. Aí você falou da mesa. Você pensou nas outras unidades criar outros espaços que a gente chama de espaço, ela chama, né, de espaço de convivência? Então, a gente já tinha isso na primeira unidade. Certo. Que era a cozinha, eu falo a cozinha do FB, né, que é famosa. Então eu já vinha trazendo isso antes dela. A cozinha não é só para os colaboradores, não, é para todo mundo? Não, cozinha aberta. Ah, legal, legal. Então isso já tinha na primeira unidade e eu reforcei mais ainda com a Patrícia, ela achou o máximo, ela ficou muito fã da gente assim também. Bacana. E é uma profissional excelente. Mas a gente excelente. criou esse espaço da cozinha nossa, onde o aluno ele entra, ele lava o copo, ele lava o prato, ele se sente tão bem ali dentro do ambiente que ele mesmo entra na cozinha e faz coisas, passa café. Tem aluno que chega de manhã e ele vai lá passar café. Caramba, se transforma numa comunidade, numa tribo, né? E isso aumenta como eu disse, aumenta a vontade dele treinar. Às vezes ele acorda desmotivado, ele não sente a necessidade de ir por disciplina, às vezes o foco dele é outro, mas o ambiente é tão bom que faz com que ele vá. Aí se torna hábito, ele bota a roupa automática e já vai treinar. Quando ele para de pensar é porque a gente conseguiu o que queria. Quando ele acorda aí, meu filho que fala isso, meu filho também, meu filho mais velho, a gente conversando sobre isso, ele falou, pai, agora eu sei que a atividade física virou hábito na minha vida, porque agora tem dias que eu acordo na academia. Eu falei, caraca, eu já estou aqui. Sem dúvida. Aí vai automático. E se ele ficar 3, 4 dias, ele se sente mal, ele se sente para baixo, então assim, ele se acha feio, então vários outros sentimentos, o corpo dele está pedindo movimento. E porque aquilo ali já se tornou hábito na vida dele. E você falou muito em tribo, né? Tribo é até um conceito que quem trouxe, vamos dizer assim, para o nosso universo de exercício foi o pessoal do CrossFit. E esse é um dos grandes diferenciais que gerou o sucesso do CrossFit. Isso já está em literatura, é a ideia do tribo. Como eles conseguiram trabalhar bem esse conceito de grupo, de as pessoas fazerem tudo junto e tal. Como é que você faz isso lá no estúdio? Você tem o horário, as pessoas escolhem um horário para treinar? Você fecha, as pessoas têm um horário fixo para treinar? Ela tem fixo e tem variável. Né? Ela pode ter a agenda flutuante também. Mas apesar de ela ter a turma dela no horário, vamos supor, aula 10 da manhã, ela foi 10 da manhã, mas ela tem o treino dela. É diferente do CrossFit, onde todo mundo vai fazer a mesma coisa. Isso. Lá não, lá cada aluno tem seu treino, dentro do seu objetivo. Mas aí mas dentro do horário que ele vai fazer o treino dele, ele treina no mesmo horário sempre, com as mesmas pessoas? Às vezes sim, às vezes não. Tem gente que é flutuante, por exemplo, médico, que muda plantão, tal, e às vezes ele muda pelo aplicativo, muda o horário dele. Tem aluno que treina em várias unidades. Aí vai de acordo com cada aluno. Mas a maioria tem horário fixo. A maioria gosta de ter a disciplina do horário. Mas dos benefícios do estúdio é também deixar ele ser flutuante. A gente tem um aplicativo que o aluno ele pode marcar e remarcar a aula dele de acordo com a disponibilidade.
tanto do estúdio quanto dele. Então você trouxe outro conceito para o nosso papo aqui. Você está conseguindo trazer a tecnologia para agregar valor a esse relacionamento que você tem com eles. Sem dúvida. O que você mais tem aí de tecnológico que está agregando valor à entrega, que você consegue dar de orientação, de acompanhamento? Então, a gente tem um aplicativo FB, que é o aplicativo que o aluno muda a agenda dele, né? Troca. A gente tem um plano de benefícios com os Fitcoins, que são os pontos, cada pontuação, cada treino vale um ponto. Fitcoins? Fitcoins. Que legal. Dia de chuva, o treino dele vale ponto dobrado. Dia de frio, abaixo de 18 graus, o treino dele vale dobrado. Isso é tipo uma gamificação? Uma gamificação. Aí ele troca em benefícios, tanto uma camisa, quanto uma consulta com o médico, um restaurante. Ele pode trocar até em um mês de mensalidade. Então, a gente faz com que o aluno brinque ali dentro dos pontos e treine ao mesmo tempo. Perfeito. São os Fitcoins FB. E quando você, por exemplo, ele realmente tem essa flexibilidade de mudar de horário, ele faz isso tudo através do aplicativo? Sim. Temos vários canais, né? O estúdio hoje é bem omnichannel, né? Então, assim, tem um CRM, tem um Instagram, tem um Facebook, tem o próprio WhatsApp, tem o próprio aplicativo. Então, tem vários canais que ele pode também entrar em contato com a gente para mudar. E, Fabrício, pensando ali no primeiro, no 1, até onde você chegou agora no 5, qual é o feedback que os teus alunos estão te dando, assim, que as pessoas falam de mudança de comportamento? Você percebe que você está tendo menos rotatividade nos seus estúdios, que as pessoas estão realmente mudando de comportamento para o estilo de vida saudável? A gente tem um LTV muito bom lá dentro do estúdio, né? Então, assim, Só traduz isso aí para a galera que está no... É o tempo de vida útil do cliente dentro da atividade física. Perfeito. Então, quanto tempo ele fica dentro do estúdio hoje? Então, por exemplo, a gente tem unidade com 17 meses, tempo de vida de um aluno. Caraca. Então, assim, hoje, no mínimo 17 meses de um aluno numa academia é raro. Porque os estudos mostram que o tempo de vida é de 3 meses. Muita gente fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, um dia, Um 6 dia meses. é bem comum. Então, a gente tem a unidade pelinha que é 17 meses. Então, isso e só não é maior porque a pandemia veio e deu uma cortada boa nisso, né? Mas isso para a gente é um número muito gratificante, que mostra que as pessoas conseguem ter constância. Um dos relatos é esse, que ela aqui consegue fazer atividade física, pelo sistema ser dinâmico, pelo ambiente ser bom, e outro relato de ver resultado de uma forma diferente de treinar. Fabrício, porque no fundo tem que ter resultado. Com certeza. Mas o resultado não é na nossa perspectiva profissional de massa muscular, performance. É o todo. Resultado do aluno, da pessoa que está te procurando. É um indivíduo. E aí esse resultado vai desde pegar a netinha no colo até não ter dor nas costas, passando pela sua mãe, que ganhou vida pra caramba, graças a Deus. E o mesmo, só para complementar o que você está falando, eu falo isso muito para a equipe. Treinar pessoas a treinar pesado, a querer massa muscular, ter um corpão, cada um tem a sua linha, cada um respeita, claro, né? Respeita os profissionais, mas ali dentro do estúdio é diferente. Sabe por quê? Porque se ele machuca um ombro, se ele machuca uma coluna, se ele machuca um quadril, um joelho, ele quer trabalhar no dia seguinte. Ele quer pegar o filho dele no colo. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, porque um treino não muda a vida de ninguém. Mas uma constância, uma vida dentro do movimento transforma. Então as pessoas têm que entender, não adianta um treino muito pesado e massacrante para criar massa muscular, sendo que aquilo ali pode causar um malefício. Então, no final das contas, a pessoa quer pegar o filho no colo, a pessoa quer ir trabalhar, a pessoa quer jogar o futebol dele. Então, assim, ter muito cuidado para ter responsabilidade, isso é uma coisa que a gente prioriza muito. Meu amigo, gratidão gigante pela sua participação. Você, caraca, mais uma vez agregou enorme valor no nosso projeto, você na sua agenda. Espero que você continue aí igual o Super-Homem, pro alto e avante, sucesso no teu empreendimento, até porque eu acredito muito assim, quanto mais
negócios como o seu, quanto mais colegas nossos de educação física entenderem esse seu recado final do tamanho da nossa responsabilidade, do tamanho da nossa competência em realmente trazer saúde e qualidade de vida para as pessoas, quanto mais espaços como o do Fabrício tiverem, mais pessoas vão falar disso, é isso que mais eu falo. gente vão conseguir. Não existe concorrência na atividade física. A gente tem que falar mais de coisa boa. Com A certeza. gente tem que multiplicar coisa boa. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado demais. Eu que agradeço o convite. Forte abraço e até a próxima, meu irmão. Obrigado.